Perfeito. Ajuda a gente a definir o que é ser ou estar funcional. O que significa isso? E se para cada pessoa é diferente, como é que é? Depende muito de pessoa para pessoa, de condição para condição, de contexto para contexto, de ambiente para ambiente. É assunto mais complexo. Mas o que é ser funcional é você agir de acordo com, vamos pôr assim, visões que estão mais conectadas com a realidade. Sabe? Porque a gente entende que o ser humano, nenhuma pessoa tem contato direto com a realidade. A gente não tem contato direto com a realidade. A gente tem contato com várias informações que a gente processa. Nossos sentidos aqui, tato, olfato, gosto, paladar, visão, são tudo como se fossem transdutores, igual esse microfone aqui. Eu estou falando, ondas sonoras aqui são emitidas, dentro do microfone tem ali um diafragma, alguma coisa que vibra, ele identifica isso, transforma em energia elétrica e leva para o processamento ali, que ele vai identificar que isso é um som e joga para o fone, joga para as pessoas e depois, o que você está fazendo? Você está traduzindo, como se fosse esse processo de transdução. Você está pegando um tipo de energia e transformando em outro. O que a gente faz é basicamente isso, através dos nossos sentidos, o que a gente percebe. Essas informações chegam, a gente interpreta isso na nossa cabeça. E depois, isso influencia o que a gente pensa, como a gente se sente em relação às coisas e como a gente age em decorrência Então aí, disso. Dependendo do tipo de crença que você tem, então de acordo, por exemplo, essa crença de desvalor que aconteceu por causa desses comportamentos, você interpretava o mundo de uma forma disfuncional. Exatamente. Não necessariamente o que acontecia estava errado, mas a maneira como eu processava isso tudo fazia com que eu tivesse sensações e pensamentos e que eu agisse de determinadas maneiras que não necessariamente estavam conectadas com a realidade em si, mas com o que eu estava interpretando, e isso, por decorrência, acabava alimentando ainda mais esse modo de interpretação meu, que é o que eu falei, do desvalor. Eu jogava, tinha um alívio momentâneo, mas esse tempo todo que eu passava jogando, e por mais que eu sentisse esse alívio momentâneo, me impedia de fazer os comportamentos necessários para ter a nota boa. E aí, no final das contas, esse comportamento de jogar para obter esse alívio momentâneo alimentava essa visão de que eu não era capaz. Perfeito. Entende? Entendi. Então, quando você, num processo terapêutico, por exemplo, a gente tenta entender como que está funcionando isso dentro da pessoa, como é que ela está processando as informações, como é que está acontecendo isso. Porque todo mundo tem esses vieses de informação. Um jeito muito simples de explicar esse tipo de viés é no caso de ansiedade. A pessoa, às vezes, está numa situação em que ela vai falar em público e ela nota o coração acelerado. Ela pode imediatamente pensar, eu vou ter crise de ansiedade, ou então as pessoas estão percebendo que eu estou ansiosa, elas vão ver que eu sou ruim, enfim, aí já começa. A cabeça pipoca um monte de pensamentos. Isso aí é o processamento que ela está fazendo de algumas informações que ela percebeu. Entende? Então, a disfuncionalidade dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende dentro de todos esses processamentos que a pessoa está fazendo e como é que ela age em decorrência. No caso de ansiedade, o mais comum é a estratégia compensatória do ansioso é evitar. Então, poxa, eu tenho uma palestra amanhã, estou ansioso, estou taquicárdico, está difícil de respirar. Será que eu consigo adiar isso? Será que eu consigo marcar para outro dia? Vou falar que eu não estou passando mal, que eu não estou bem, que eu não estou legal, vou tentar fazer outro dia, porque ela percebe que algo de errado não está certo. E aí o que acontece? A pessoa fala, não, podemos desmarcar sim, você faz na semana que vem aquele alívio. Só que aí isso sustenta ainda mais a ideia de que, poxa, eu não vou ter um desempenho bom ali, eu não estava preparado. E na próxima semana, talvez essa sensação venha mais forte. Aham. Entendeu? Interessante. Porque no final das contas você está alimentando uma visão disfuncional da situação. Interessante isso. Entende? Então, no seu caso, você não era necessariamente viciado. E a maioria das pessoas. Né? Se você pegar a prevalência, muitas pessoas que se encaixam ali com critérios de dependência de jogos eletrônicos, através dos sintomas, que inclusive eu vou falar também, não necessariamente elas são viciadas. Né? Essa quantidade de pessoas é pequena. Uma porcentagem de em torno de 4% da população. Só que muitas pessoas têm algum tipo de disfuncionalidade em termos dessas estratégias compensatórias, que os jogos acabam entrando ali como uma luva, muitas vezes.
Então, o que a gente vê mais são pessoas que buscam escapismo. Então, estresse do dia a dia, trabalhou pra caramba e tal, tá cansado, estressado, busca o jogo pra dar aquele alívio, aquela dopamina rápida e tal. Só que o cara tá fazendo isso à noite, tá ativando uma série de processos ali no cérebro relacionados a neurotransmissores. O cara tá no meio da guerra 9 horas da noite. 9 horas da noite. Quando ele já era pra estar baixando o cortisol ali, começando a produzir mais melatonina, se preparando pra dormir. E aí o cara, tá no meio da guerra, ouvindo tiro, bomba, explosão, os caras xingando ele. E ele tá puto pra caramba, xingando os caras também. E aí quando ele vê, já são 2 horas da manhã, porque ele entrou em estado de flow, de fluxo, e não viu o tempo passar. E no outro dia tem que acordar às 6 da manhã pra trabalhar. Então, assim, peraí. Não necessariamente esse cara tá viciado, dependente, com todos os sintomas ali, mas não tá funcional isso. Você entende? Uhum. Tá gerando uma série de outros problemas. Tá? Mas, quando se trata de dependência, o importante é observar os sintomas. Os sintomas de alguém dependente são os mesmos de alguém que usa para escapar ou é diferente? O escapismo é um dos sintomas. Tá? Que é o que então, a gente chama de modificação de humor. Tá? E, geralmente é assim. Os sintomas, eles aparecem assim, em termos clínicos em evolução. Primeiro acontece um, depois outro, depois outro, depois outro. Eu fui observando isso atendendo pacientes e observando principalmente o processo de recaída deles. Que a recaída acontece numa escala de sintomas. Tá? Então, vamos lá. Primeiro sintoma, modificação de humor. Que é quando, ao jogar, você nota que você fica muito eufórico, seu humor modifica. Você estava num dia ruim, jogou, ficou bem. Enquanto você está jogando. Você tem a modificação de humor. Tá? Isso é um problema? Não necessariamente. Até aí, beleza. É só um indicativo de que você pode começar a desenvolver uma disfuncionalidade. Tá. Quando é que isso vai acontecer? Quando aparecer o próximo sintoma. Qual que é o próximo sintoma? Saliência. O que é a saliência? É quando você joga e depois você fica pensando no jogo. Aí você está lá, por exemplo, no meio da aula, pensando na smoke que você vai fazer, na estratégia que você vai usar com o seu time. Aí você começa a sentir vontade, uma ânsia pela próxima vez que você vai jogar. Você começa a relembrar a partida antiga, as partidas anteriores que você fez, identificar erros, tudo na sua cabeça. Saliência cognitiva, que a gente chama. Você passa bastante tempo pensando no jogo. Tá? E quando a gente fala de tempo, você passa bastante tempo pensando no jogo. Esse tempo está tomando o tempo de alguma outra coisa. No caso desse exemplo que eu dei da aula. Você não está prestando atenção na aula, está pensando no jogo. Entende? Esse é o segundo sintoma. Modificação de humor e saliência. Isso mostra pra gente que alguma sensibilização do seu sistema de recompensa está acontecendo e que seu cérebro está meio que pedindo um pouquinho mais. Sacou? Uhum. Então, modificação de humor, saliência. O outro tipo de saliência, além da cognitiva, é a comportamental. É quando você, de fato, joga bastante. Assim. Você nota que você passa boa parte do seu tempo jogando, propriamente dito. Então, tem a cognitiva, que é você ficar pensando muito no jogo, e a comportamental, que é você passar, de fato, uma quantidade de tempo considerável jogando. E, geralmente, a saliência comportamental, a gente se identifica através dos familiares. Então, a mãe que sabe que o filho está jogando muito, que queixa. Então, o próprio jogador ele pode ter esse critério. Porque a gente que está ali no meio do furacão, a gente não percebe a confusão toda. Uma pessoa de fora vê, pô, você tá no meio do furacão, isso não tá vendo? O cara tá lá, que furacão, mano? Tô aqui de boa. Né? Então, se familiares seus, sua namorada, sua esposa, estão falando que você não tá jogando muito, não. Opa, fica alerta, porque pode ser que haja alguma coisa. Uhum. Desse segundo sintoma. Modificação de humor, saliência. Terceiro sintoma, tolerância. O que é a tolerância? É quando aquela meia hora que você jogou, aquela partida só, já não é suficiente. Você precisa jogar mais uma, você precisa passar mais tempo jogando. Para você sentir a mesma modificação de humor. Entende? Uhum. Então pensa, primeira vez que você jogou, teve uma modificação de humor ali, foi legal, beleza. Ficou pensando depois no jogo, e aí você começa a jogar com mais frequência. Tipo, todo dia você vai ali e joga uma partidinha e tal. Aí chega um momento que só essa partidinha já não é o suficiente. Ou só aquele jogo já não é o suficiente. Ou você começa a achar que aquele modo de jogo no CS não tá mais tão legal igual era. Que você, na verdade, gostaria de jogar mais de AWP do que de AK-47. Você começa a buscar coisas diferentes ali dentro do jogo para você conseguir ter aquela mesma modificação de humor. Isso pode acontecer aumentando o tempo de jogo. Então, em vez de jogar uma partida, eu vou jogar 2, 3, 4, 5.
Em vez de continuar naquele mesmo modo de jogo, você vai começar a procurar outros, vai comprar jogo novo, vai comprar skin porque você quer ter uma arma diferente, ou você vai comprar um jogo novo, né? Porque tem uns caras que compram skin simplesmente porque ficou, essa AK aqui não tá legal mais, enjoei, vou comprar uma outra nova. Pô, agora tá legal. Aí tem aquela modificação de humor de novo. A tolerância ela pode aparecer nos jogos, tanto dessa forma, de mais tempo de jogo, quanto dessas outras maneiras também, de procurar outras formas de obter aquela mesma modificação de humor. Tá? A tolerância é um sintoma que aparece em decorrência da modificação de humor. Por isso que ele é o primeiro que eu falo nessa ordem. Depois vem a saliência, depois a tolerância. Tá? Depois, a gente vai para o quarto sintoma, que é a retirada. A retirada é quando você nota que tem uma modificação de humor, mas não boa, negativa, quando você é impedido de jogar ou quando você não joga. Você fica mais irritadiço, você fica com muito tédio, com dificuldade de concentrar nas coisas, você sente algo de ruim. Né? Em casos mais extremos, os sintomas assim, mais graves que eu já vi na literatura de sintomas de retirada para caso de dependência de jogos é dor de cabeça e náusea. Não aquela náusea que a pessoa vomita e tudo mais. Não, é uma náusea de tipo, não tá legal, sabe? Uhum. São os mais graves que podem acontecer. Mas, geralmente, o que aparece mais é irritabilidade. Então, um dia ali, você passou 2 semanas jogando todo dia. Chega um dia e você não joga. Aí sua mãe chega pra você, você quer um suco? Você fala, não, dá licença. Opa, você já tá mais irritado. Parece que algo de errado não está certo, sabe? Você sente uma sensação estranha. Acho que todo mundo que joga já passou um pouquinho por isso. Com certeza. Você fica menos paciente, seu pavio tá mais curto... você tá mais irritadiço, as coisas não estão legais, parece que nada tá bom. Geralmente isso aí encaixa nesses sintomas de retirada. Tá? E aí o que vem logo em seguida é o quinto sintoma, que são os conflitos. Os conflitos, basicamente, é quando o seu comportamento de jogo tá gerando conflitos e nesse sintoma específico eu vou colocar mais como conflitos interpessoais. Você com outras pessoas. Então... a sua mãe só não fala mais que você tá jogando bastante, mas como começa a ter atrito. Tipo, cara, sério? Sua avó tá aqui na sua casa, você nem foi falar oi com ela, você prefere ficar aí jogando? Né? Ou então, poxa, você falou que precisava estudar, que precisava trabalhar, você tá aí jogando agora. E aí você fica puto, né? O game fica puto. Pô, não, eu tô aqui rapidinho. Eu tava o tempo todo estudando, só agora que eu comecei a jogar, você chegou aqui e vem falar que eu tô jogando o dia inteiro. Pô, pelo amor de Deus. E aí começa a ter esses atritos, esses conflitos interpessoais ali. Você começa a se afastar um pouco mais dos seus amigos, não sai tanto. A pessoa que tá com esse sintoma, né, de conflitos. Então, os jogos começam... você vai vendo que os jogos começam a tomar precedência, assim, preferência da pessoa em relação a vários outros aspectos da vida dela. Entende? Uhum. E aí, o sexto sintoma são os problemas, que é quando esses conflitos eles saem do âmbito interpessoal e passam a ir para outros setores da vida da pessoa mesmo. Então, o cara começa a receber chamada do chefe porque o desempenho do trabalho dele caiu. Ele nota que as notas, a performance acadêmica dele está piorando. Ele já não está estudando do mesmo jeito. Os professores começam a perceber, cara, o que está acontecendo? Está tudo bem? Estou te notando meio estranho, suas notas estão caindo. Então, ele começa a ter conflitos com outros setores da vida. Né? Não só mais com o setor de relações interpessoais. Uhum. É isso que a gente entende como problemas. Né? Sintoma, assim, é um nome categórico, problemas. São esses problemas mais concretos na vida da pessoa, em termos profissionais, em termos acadêmicos e tudo mais. Tá? Eu já peguei casos que o cara foi demitido por conta disso. Porque ele estava com a performance ruim, às vezes ele jogava durante o trabalho, não estava entregando os projetos, e o chefe falou, pô, mano, não tá dando mais, velho. Assim não funciona. Né? Aí depois o cara super arrependido, pô, realmente, não estava bacana, eu estava preferindo jogar do que fazer isso. Perfeito. Saca? E, por último, o que a gente avalia é o que a gente chama de recaída. Que, nesse caso do sintoma, não é uma coisa muito bem especificada, porque não é exatamente um processo de recaída, eu posso até falar mais disso, que é um processo mais complexo, mas a recaída é basicamente, você tentou controlar seu tempo de jogo, não conseguiu, ou tentou ficar um tempo sem jogar e acabou voltando. Entende? Então, a pessoa escala esses sintomas todos ali. Ela faz, primeiro, a modificação de humor, depois a saliência, depois a tolerância, depois a retirada, depois os conflitos, depois os problemas, e aí essa tentativa de controle ineficaz.
Sacou? Esses são os sintomas todos. Não precisa ter todos eles para ser considerado dependente. Uma pessoa que já chegou ali no ponto de conflitos, você já fica esperto. Tipo, cara, você tá notando que tá excedendo um pouquinho só a disfuncionalidade de você jogar porque tá estressado, mas tá começando a afetar outras coisas na sua vida. Entende? É aí que o negócio começa a ficar ruim, porque qualquer tipo de dependência, a gente diagnostica, principalmente quando isso começa a gerar algum tipo de prejuízo para você ou para as pessoas que convivem com você. Aquele comportamento específico. Tanto para uso de substância, qualquer coisa. Quando isso começa a trazer prejuízo para você ou para outras pessoas que convivem com você. Então, chegou ali no ponto de conflitos e problema, cara, já deu ruim. Perfeito. Tá dando ruim. Entendeu? Perfeito.